O Gramsci fala que para você fazer a subversão cultural, não adianta ser pela força, né, de forma bélica, porque desse jeito você vai ter sempre uma população tentando se rebelar contra a autoridade. Que era a proposta de Karl Marx. Que era o Karl Marx, né? Lenin, Stalin, ele achava que a população naturalmente iria se esclarecer, os proletariado e ir contra os donos dos meios de produção. E o Gramsci percebeu que isso nunca vai acontecer. Que para que isso aconteça tem que haver uma revolução interna, mental, cultural, e que você tem que ir em certos pontos estratégicos para fazer com que isso aconteça. Aí você tem lá destruir os valores, destruir os princípios, destruir a fé, destruir a família e dominar por completamente a produção de cultura e a educação. A imprensa, né? A imprensa. A academia, a faculdade. Todas as partes onde se forma o cidadão, ou seja, partidos na formação. E por que eles perceberam isso? É impossível, ou quase impossível, você pegar uma pessoa formada, madura, experiente, um pai, uma mãe de família, alguém que tenha vivido seus 30 anos e pague seus boletos e consiga convencer essa pessoa de tudo aquilo que ela vê como sendo a verdade, de tudo que ela absorveu como sendo o natural, o certo, é errado, que ela tem que odiar tudo aquilo. Você não consegue. Você tem que partir para as crianças. Você tem que pegar e começar desde da idade mais tenra possível, incutindo esses pensamentos, essas ideias na cabeça da molecada. E o Paulo Freire pegou o Gramsci, aí que está o grande feito do Paulo Freire. Ele pegou o Gramsci e maquiou aquilo de uma forma, e floreou, e colocou num embrulho bonitinho, com um lacinho dourado, e entregou, e a esquerda adorou isso. E ele não teve... Você falou uma coisa que é verdade. Ele é sempre mencionado e condecorado e homenageado como criador do método de alfabetização mais eficiente. Mentira! Ele copiou do Frank Charles Lubarco, um missionário americano que foi convidado aí para um país lá no leste europeu, na Ásia, desculpa, e ele alfabetizou 60% dessa população em poucos anos, com esse método, adultos. E ele foi convidado no Brasil para dar uma palestra aqui, na época, porque eles queriam saber o que esse cara fazia. Ele veio, deu a palestra dele e distribuiu algum dos seus panfletos, né, de demonstração de alfabetização. Aí 2 semanas depois, na cidade do Paulo Freire, começa a ser distribuído um panfleto idêntico, só que a diferença é que Paulo Freire retirou desse método de alfabetização os valores cristãos, que o Frank Charles Lubar colocava, e inseriu valores socialistas. E aí, obviamente, a esquerda já pegou aquilo, bom, é aqui, ó, tá tudo pronto. Agora ninguém vai rejeitar a nossa proposta. A gente apresenta como se fosse uma proposta de melhoria da sociedade, de acabar... Essas coisas, essas bandeiras da virtude que eles colocam sempre. Da mesma coisa que o direito reprodutivo feminino, eles trocam os nomes das coisas, jogam um batom, né, e beleza. Isso foi adotado de tal forma. Aí, quando a gente vai discutir com os esquerdistas, tá, mas o método Paulo Freire... Aí você fala assim, pá, o método Paulo Freire é usado? Não se usa o método Paulo Freire. Não sei de escola nenhuma que usa. Por que ele é tão celebrado por um método que não é usado? Se nosso internauta e o amigo internauta não sabe, nós estamos aqui diante de professores. Nós somos professor, nós temos 2 professores aqui. Então, não é um militante falando aqui, um ativista político, é um professor. O que acontece? Ele nunca foi aplicado o método que diz que ele criou, mas mesmo assim ele é homenageado constantemente, tem estátua dele em Brasília e ele é o patrão da educação. Por quê? Porque ele conseguiu enganar a população de que o que ele fazia era pro bem. Na verdade, ele estava politizando a sala de aula. É isso que é o sistema de doutrinação que a gente fala hoje. E ele falou, ao final da vida dele, em algumas entrevistas, que o sonho dele era que o sistema de ensino fosse usado para a socialização do Brasil, para que seja implementado o socialismo. Aí muita gente o esquerdista vai debater Paulo Freire sem nunca ter lido Pedagogia do Oprimido. Isso deve ter acontecido com você, né? Sim, com certeza. Pergunta qualquer coisa do livro, eles não sabem, mas eles entendem que para serem aceitos no mundo esquerdista, ele tem que apoiar Paulo Freire. Aí Paulo Freire fala assim, o ódio do oprimido contra o opressor pode gerar amor. Então, isso é uma coisa que, né, permeia todo o ideário da ideologia dele, tá? Porque não tem método nisso, não é ideologia, que esse é o perigo. Aí ele fala assim, a opressão dentro de casa pelo pai e pela mãe é um reflexo da opressão na sociedade. Não existe mais saber, existem saberes diferentes. Toda autoridade, ele coloca no ideário dos professores, e eles passam isso para os nossos filhos, que não respeite a autoridade, o seu pai e sua mãe são opressores, a nossa sociedade os professores também são opressores. Aí, eu falo isso sempre, os professores estão reclamando porque apanha de aluno hoje, eles têm que reclamar com os professores deles antigos, porque isso foi criado lá atrás. Foi ensinado um conceito de que você não deve respeitar a autoridade, porque toda autoridade é opressora, e agora eles estão apanhando os próprios alunos. Eles criaram os monstros que hoje os devoram. Uhum. Então, esse Paulo Freire, pra mim, é a melhor palavra, é um energúmeno, é um cara assim, um imbecil, que enganou muita gente, e pra mim tinha que ser jogado na lata de lixo da história. E agora, se a gente não reverter o problema da educação,
Para encerrar, para passar a palavra pro Everton, que eu quero ouvir ele também. Não, o Zé fala demais. Para passar a palavra pro Everton aqui, é o seguinte. A gente pode resolver todos os problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade, tá? Suponhamos que o Bolsonaro seja reeleito. Tarcísio asfalta até as praias do Brasil. Nossa, 5 usinas, 5 refinarias são construídas, mais 3 hidrelétricas. A preço da gasolina vai para R$1. Tá tudo resolvido. Não vai adiantar nada. Vai ser questão de 10 anos, vai estar tudo destruído e pior ainda. Porque a geração agora que está saindo do sistema de ensino brasileiro, eu vou ter que falar a palavra, é a mais burra que o Brasil já viu. E não é culpa deles, são vítimas desse processo. Sim. É a mais burra, pela primeira vez nós temos um QI mais baixo do que os pais, os filhos com QI mais baixo que os pais. Então de nada adianta resolver todos os problemas se a gente não entender que a gente tem que criar uma fundação para que os próximos, os nossos filhos, possam levar adiante, possam continuar com o processo de melhoria, com o processo de melhorar a qualidade de vida, né? Ser uma sociedade mais justa. Mas o que tá vindo por aí não sabe ler o manual de um celular, eu não tô brincando, cara. Eles têm que ir lá no YouTube e ver um tutorial, alguém mostrando. Porque se eles tiverem que ler um manual, eles não dão conta. Sem dúvida. Então, assim, nós estamos numa situação deplorável.